Apesar de tudo e apesar da tristeza que se abate sobre uma cidade inteira, pela perda no dia de ontem da nossa Taninha da Saúde. Dito assim, todos sabem de quem estamos falando, porque ela era conhecida de uma cidade inteira. E, sobretudo, das pessoas que precisam de saúde pública, ou seja, as pessoas mais humildes. Embora fosse conhecida de todo o universo dos matonenses aqui, independente de classe social, mas ela atuava, e, sobretudo, em favor das pessoas menos providas de recursos financeiros, porque foi na saúde pública que ela militou uma carreira inteira e depois de alguns meses de luta contra uma doença veio a falecer no dia de ontem, aos 56 anos de idade. Tânia Mara Mancini Pambosi. Eu acredito num ser incriado, porque ninguém o criou, mas criador de todo o universo, que é Deus, o onipotente, o onipresente, o que tudo sabe, tudo vê. E acredito mesmo na sua, desculpe a revolta, não é? Mas na sua quase perfeição em tudo que fez, porque algumas coisas, não que ele tenha sido imperfeito, mas a minha ignorância é tão grande no entendimento de toda a criação e dos seus desígnios, que às vezes me coloca nessa situação de dúvida e me pego a perguntar em circunstâncias em que alguém tão bom e tão do bem e parte, acho que com muitos deve acontecer a mesma coisa, a não ser com aquelas pessoas mais evoluídas, que estudaram mais, que entenderam melhor esses desígnios do Pai Celeste, mas eu não sou um deles. Eu dediquei muito pouco tempo a entender porque é que, às vezes, os encaminhamentos de Deus são estranhos, às vezes. Como é que uma mãe pode sepultar um filho? Deveria haver uma cronologia. E como é que ficam no planeta pessoas tão más, egoístas, soberbas, avarentas, e levam do nosso convívio anjos, como a Taninha. Difícil entender isso. Muitos entendem, porque estudaram muito bem. Eu é que não consigo, às vezes, entender isto. E assim como eu, muitos, ao saber da morte da Taninha, devem ter pensado coisas do tipo: por que é que os maus ficam e os bons vão assim e precocemente? Na verdade, os maus também vão. Os maus também são sujeitos aos mesmos desígnios. A diferença é que quando os maus partem, a gente nem percebe. E fica a impressão de que eles continuam vivos. Não, eles partiram também. É que nós nem percebemos. Mas quando parte alguém tão do bem como a Taninha, a gente sente bastante. Sente, e a saudade se perpetua. De modo que, então, a ausência é sempre sentida. Essa é a diferença entre a partida dos maus e dos bons. Mas continuo sem entender. Porque tão perfeita como é a sua criação e tão perfeitos os seus desígnios, levou a Taninha tão precocemente. Que dó, que pena. Nós apresentamos aqui, em nome de toda a diretoria do nosso grupo de comunicação e dos colegas todos, os nossos sinceros sentimentos, na certeza de que ela está já ao lado do Pai, e entre os bons, e entre os santos, e entre os anjos, com absoluta certeza. Eu vou conversar agora, abrindo aqui o programa, com
com uma irmã da Taninha. Na verdade, a relação de trabalho foi o que motivou, né, o início desta amizade, mas depois se tornou praticamente uma família, uma irmã, no terreno do trabalho, no terreno também da convivência social e de amizades. A Ana Bopp, hoje responsável pelo Centro de Saúde de Matão, certamente é das pessoas mais próximas e talvez tanto tempo juntas, né, tratou de moldá-las como se irmãs fossem. E nós queremos deixar nas palavras da Ana Bopp, daqui a pouco quero ouvir também a Adriana Antoniossi, que também é do profissional de saúde, militou longos anos, era das pessoas mais queridas da Taninha também. Mas agora deixa eu conversar com a Ana. Bom dia. Bom dia, Eu vou dizer bom dia como saudação costumeira, mas nada de bom esse dia, né, Ana? Isso, muito triste, né? Muito triste. Ana, você se tornou irmã dela com o tempo. Sim, 31 anos de juntas, né? Trabalhando aqui. É uma vida, né? Um privilégio também, quase né, Ana? um casamento. Um privilégio, hein? Trabalhar com alguém assim é um privilégio. Eu só queria falar que ela nos deixou um legado enorme, uma pessoa maravilhosa, colega, profissional, uma humildade muito humilde e amor ao próximo. Uma pessoa completa, uma grande perda e vai deixar um vazio imenso. E também ela era professora, enfermeira e professora, né? E também gostava muito da natureza, tá? E ela fazia alguns jardins, o nosso jardim aqui de Centro de Saúde foi ela que começou, ela que fez, né? Então, uma pessoa completa, era muito atuante, resolvia tudo, certo? E é um exemplo a ser seguido, só isso, a gente nem consegue falar. Eu imagino. Tá certo? Tá? Ana, interessante que a gente, por melhor que a gente seja, a gente consegue ser querido por uma parte das pessoas, porque por razões das mais diferentes, nem todo mundo às vezes gosta da gente, por razões das mais diferentes. E aí eu fico observando que algumas pessoas são unanimidade, é raríssimo isso, e a Ana é. A Tânia era a própria unanimidade, né? Isso, Ela servia a todos. De um jeito ou do outro, ela conseguia as coisas e resolvia, tá bom? Certo? Ana, muito obrigado, viu? A sua participação, a Ana própria disse, olha, Tá certo. Então, obrigado, viu, Ana, pela participação. Tá certo, tá? Obrigada. Tchau. Um grande abraço. Ana disse, olha, eu sou muito tímida e para um assunto como esse eu tenho dificuldade de falar, e tem mesmo, eu percebi, mas fiz questão que ela participasse sim, porque nós estamos falando aqui das pessoas mais próximas que a Taninha já teve no grau de amigas e de colegas de trabalho. Claro que tem a família, mas a família enlutada, evidentemente que nesse momento aqui fica impossibilitada, só que a gente quer homenageá-la. Então pediria a você que ligasse também para Adriana Antoniossi, depois tentasse o contato com o Dr. Tóquio, que era muito próximo, que poderia falar também, representando aqui os médicos do setor da saúde, né? Os médicos do setor de enfermeiras. Nós estamos conversamos com a Ana, e a Ana são 31 anos, conforme ela disse, né? É muito difícil, né? Eu até disse para a Ana ontem à noite, interessante que na minha profissão, 42 anos depois, eu consigo falar sobre praticamente qualquer assunto. Dá para arriscar sempre alguma fala. Mas quando se trata de consolar as pessoas por ocasião de perdas assim tão irreparáveis, eu tenho uma extrema dificuldade, a gente não sabe o que dizer, porque a dor é de cada um. Não há palavras que consigam, não é? Que consigam amenizar aquela dor. A dor da família, a dor das pessoas mais próximas
e mais envolvidas emocionalmente com essas pessoas que partem. É muito difícil isso. Eu, sinceramente, não consigo acalmar as pessoas. Então, o máximo que a gente consegue fazer é o quê? Apesar do dom da oratória, da fala, a gente dá um abraço. É impressionante como é difícil como são difíceis esses momentos. Também a Adriana Antoniossi, profissional, há 20 e tantos anos ao lado da Taninha, era das pessoas mais queridas da própria Taninha e vice-versa, né? E como representante também do setor em que ela atuava, da saúde, fiz questão que a Adriana também participasse para a gente prestar essa homenagem póstuma à Taninha. Mas que esta homenagem viesse exatamente das pessoas mais indicadas, mais verdadeiras num momento como esse, porque muita gente está lamentando a perda da Taninha sem que tivesse um envolvimento mais próximo, e assim mesmo dói, né? E eu imagino porque então e o quanto deve estar doendo no coração de cada uma de vocês. Adriana, bom dia, apesar de tudo. Bom dia, Daécio, bom dia a todos. Né? Acho que a Tânia era uma pessoa contagiante, né, Daécio? Né? Sempre carinhosa com todos. Meiga, né? Sua dedicação ao outro, à profissão, os seus ensinamentos em cada atitude dela. A gente perde uma pessoa iluminada, né, de muita luz. Muito simples, que amava intensamente tudo que fazia, né? Tudo. Acho que a gente não vai esquecer jamais da Taninha. Um ser de luz. Né? Um ser de luz. Um ser de luz. E interessante essa característica que você enalteceu aí, Adriana, porque é típica das pessoas, dos seres humanos mais notáveis que passaram por esse planeta, que sempre a humildade é a característica mais marcante. Interessante, né? Ela era uma pessoa apaixonada pelo que fazia, né, muitas pessoas querem ser amadas e para isso utilizam o dinheiro, o poder, enfim, tentam se tornar conhecidas e queridas, impondo a sua condição social, o seu dinheiro, o seu poder, e não conseguem chegar aos pés daqueles que verdadeiramente são queridos e que cuja característica mais marcante é a humildade. É um ser humano muito diferenciado, né? E ela era muito humilde, viu? Ela cumpriu a missão dela com muita honra. Esses 31 anos de serviço público foi dedicação, assim, intensa. Ela era contagiante, a Tânia. A gente vai sentir muita falta. Nós que trabalhamos com ela esses anos todos, a gente tinha ela como um exemplo de profissional da enfermagem, né? O ato de cuidar das pessoas, de transmitir o amor, né? De acolher quem está precisando, quem precisa da gente, né? E ela passou isso para a gente como profissional, passou para isso para os alunos dela, né? Ela é muito lembrada por todos, né? Você vê a mídia digital aí, alunos prestigiando a sua professora querida, o seu exemplo, né, de vida. Né? A repercussão que a gente vê pelas redes sociais aí mostra o quanto ela era querida por unanimidade. Sim. O que é raro, muito raro. Ainda mais vocês que atuam. Vejam bem, o que é uma pessoa ser unanimidade, ser querida por unanimidade num setor de saúde, de atendimento público de saúde, que é o mais nevrálgico que pode existir, porque para lá vão pessoas muitas vezes destemperadas, tomadas por doenças e tudo, e o atendimento é muito delicado, difícil de se fazer. Saúde é muito difícil, trabalhar em saúde. E você ser unanimidade, querida por todos, num setor tão difícil de vocês atender a todos como todos desejam, porque há todo um contingente de emoção na hora que as pessoas buscam por saúde na rede pública, e você ter uma carreira desta, querida por unanimidade, é para pessoas raríssimas, não é para qualquer espírito, como você disse, tem que ser um espírito de luz. Sim. De luz, de muita luz.
E ela cumpriu essa missão com muita honra, viu, Daécio? Eu imagino. Vocês viram. Mas a gente sente muito, Taninha foi arrancada da gente, né? Então, é um momento que a gente... muito dolorido para quem está do lado dela, quem esteve do lado dela. Fica né? tanta gente Ela má lutou, no mundo, né? Lutou bastante a todo momento, nunca desistiu de nada, sempre com a sua paixão, né? Diante do outro, né? Isso aí, esse exemplo vai ficar para todos, né? O grande legado dela, né? Sim, sim, sim. Que vale a pena amar o que você faz, não importa o que, né? E amar sem restrições, né? Porque em tudo... Nossa, o modo como ela atendia as nossas insistentes, os nossos insistentes pedidos de reportagem, tadinha, ela estava entrando em aula ou em trabalho e ela assim mesmo atendia, sempre delicada, com aquele carinho. Meu Deus, como pode? Sempre esse feedback, né? Não é? Em qualquer circunstância, ela sempre atendia, sempre. Uma humildade, uma dedicação ao outro. A gente tem que bater palmas para Tânia e honrar a vida dela, o que ela deixou aí de legado, né? Com certeza. Sim. Adriana, muito obrigado por sua participação. Obrigado, os nossos sentimentos a vocês todos aí da saúde, viu? A todos os amigos e pessoas do setor da saúde que ao longo do tempo, então, se tornaram verdadeiros, praticamente familiares, uma família. Vocês se reuniam em famílias para trabalhar, né? Mais ou menos isso, né, que aconteceu com o tempo. Agradeço a oportunidade de falar de uma pessoa tão iluminada como a Tânia, Daécio. Obrigada, viu? E eu obrigado a você, Ela merece, Adriana. Sim, todas as honras, todas as homenagens. Merece. Viu? Um grande abraço a você. Muito obrigado pela gentileza, viu, Adriana? Conseguimos o Dr. Tóquio. Pena que nessas circunstâncias, mas vamos agora ouvir alguém que ainda que ele não queira, mas eu vou dizer aqui que representa a classe médica também, acho que todos os demais segmentos dentro desse setor da saúde impactados com a perda, com a morte da Taninha na noite de ontem. Mas a Taninha, cuja grande característica era a dedicação total e amor incondicional ao que fazia, isto é, atender o ser humano e, sobretudo, os menos providos de condições, porque é na rede pública que ela atuou. E atuar na rede pública de saúde não é fácil, nas condições em que os profissionais têm que trabalhar. É sempre um setor muito complicado, nevrálgico, para fazer um trocadilho aí com saúde, nevrálgico, e ser unanimidade num setor como esse é muito difícil. Contentar a todos e ser unanimidade é tarefa só para os anjos, como é também o Dr. Tóquio, pelo amor dedicado nessas décadas todas e esse longo tempo em que seguramente ele esteve sempre muito próximo da Taninha, e a sua palavra é uma homenagem póstuma de toda a categoria. Eu peço permissão aos demais médicos, né, para pelo menos aqui no programa o Dr. Tóquio, pela representação que tem de humildade, e devoção e amor à profissão, seja o portador desta homenagem póstuma também. Dr. Tóquio, apesar de tudo, e como tem que ser feita uma saudação, assim mesmo vou dizer ao senhor bom dia, apesar das circunstâncias. Bom dia, Daécio. Pois não. Eu queria que o senhor, então, falasse sobre quem foi a Taninha, que todos conhecem pelo amor incondicional à profissão, mas que o senhor conhece melhor do que todos nós. Que o senhor fosse portador, portanto, desta homenagem a ela, Dr. Tóquio. Bom, a Tânia, desde que eu trabalho na prefeitura, né, eu devo ter mais ou menos 35 anos de trabalho na prefeitura, eu acredito que eu sou mais velho que ela, né, mas acho que eu convivi com ela pelo menos um quarto de século, né, uns 25 anos aí de trabalho, com certeza, né. E que você estava falando agora há pouco é a mais pura verdade, né. A Tânia sempre foi um grande exemplo de dedicação, amor a Deus e ao próximo. A Tânia sempre alegre, sempre disposta, sempre disponível.
e sempre muito ativa em tudo aquilo, não tinha preguiça nenhuma e atendia, inclusive eu, quantas vezes eu cruzei com ela ali no corredor e ela estava dando entrevista para a rádio. Ela deve ter dado, sei lá, meu Deus, quantas? Mais de 100 entrevistas que eu já vi. Incontável. Quer dizer, ela sempre prestando serviço à comunidade das mais variadas formas e sempre com muita competência, sempre com muita diligência, sempre com muito amor, que é uma coisa mais importante, né? E também não só ali no centro de saúde, né? Ela também era dedicada ao ensino dos técnicos de enfermagem, né? E também era muito querida nessa área, né? E como você estava dizendo mesmo, ela era uma unanimidade aqui. Unanimidade. Né? Sem dúvida. Ela muito querida, né? O senhor também, Dr. Torque. Mas eu acredito que a Tânia, por estar no centro de saúde o dia inteiro, e quando ela não estava, ela estava ajudando o pessoal do ETEC, né? Das enfermeiras, ela realmente era muito mais presente no setor público do que eu, né? Eu trabalhava aí 4 horas por dia e no meio período, né? Mas a Tânia não, a Tânia era de uma dedicação incomparável, né? É uma perda enorme. Ela, desde que ela ficou doente, nós já estamos sentindo a perda dela, né? Desde março, abril. Meados de março, aí abril. Ela já está fazendo uma falta tremenda e agora vai fazer e vai deixar muita saudade. Vai ser todo dia que eu entrar ali no centro de saúde, passar pelo corredor, eu sempre cruzo pela sala dela, né? Então, sempre vai ser uma lembrança para a gente que nunca vai acabar, né? Que nunca vai acabar, e acho que não vai acabar no coração do matonense também, né? Com certeza. A última entrevista que eu fiz com ela foi em março, no começo da pandemia, inclusive ela estava atuando ainda lá. Depois, na segunda entrevista que eu faria, mas aí a razão era a campanha de vacinação, foi quando me informaram, olha, ela se afastou por motivo de doença para um tratamento, e foi e depois disso não mais, evidentemente, é claro, não mais tivemos entrevista, mas a última entrevista foi bem em março ali, no começo da pandemia, aquela época que eu fiz aqui a última entrevista com ela, e ela parava tudo que estava fazendo e concedia entrevista e dava conta depois de continuar suas aulas lá de manhã e tudo. Muito triste. Eu tenho inveja, Dr. Torque, de pessoas como vocês, viu? Porque inveja da boa, porque tem inveja que é aquela inveja que alguém é de um jeito ou tem sei lá o quê e você quer ter o que é dela para você. Essa é uma inveja maldosa. Você quer tirar dos outros o que é deles para você ter. Isso é uma inveja ruim, maldosa, maléfica. Agora, existe a inveja, que é essa que eu me refiro, de pessoas que são unanimidade. O senhor é uma delas, inclusive na área de saúde, pelo atendimento de medicina humanitária que pratica, que é essa inveja que, assim, eu queria ser igual, queria que vocês continuassem como são, mas eu queria ser um pouquinho igual a vocês. Sem tirar de vocês, né? É essa inveja que eu tenho de pessoas que são assim, tão boas, tão completas, como disse a Ana Bopp aqui, ou a Adriana, tão completas, né? Mas isso no caso, Daércio, não é uma inveja, né? Isso a pessoa se torna um modelo para você. Então você acaba querendo, vamos dizer assim, imitá-la e querendo fazer como ela fazia, né? Então isso na realidade não é bem uma inveja, é uma referência, né? É uma referência pra gente, né? Mas para dizer assim, olha, eu te admiro, né? Então eu invejo você, queria ser um pouquinho igual a você, poxa, né? Então, mais nesse sentido, mas realmente o senhor tem razão. A gente, na verdade, admira, né? Alguém que seja assim. O nosso trabalho aqui também, às vezes, ele se conflita com interesses, sabe? Interesses, você ao noticiar as coisas, principalmente no setor de política, você acaba, às vezes, mexendo em interesses pessoais de pessoas. Então, alguém passa a não gostar de você, mas aí você tem uma legião de outras pessoas que gostam e tudo. Tá. Agora, a saúde, Dr. Torque, é um setor muito difícil, ainda mais saúde pública, e vocês serem tão queridos assim, é admirável, Dr. Torque. A Tânia, para ficar na lembrança da gente, não só
porque pelo trabalho, pela competência, pelo amor ao próximo, por tudo que a gente está falando, né? Mas também porque a Tânia era também uma amiga dos pacientes, né? Ela não era uma funcionária simples, né? Ela era amiga de todo mundo, né? Ela seguia todas as doenças, por exemplo, ali no centro de saúde, sejam doenças da área de doença infecciosa. No tempo que o Dr. Claudinei, por exemplo, trabalhava com oncologia no centro de saúde, e também ela ajudava nos doentes oncológicos, ajudava ali na vacinação das crianças. Enfim, ali no centro de saúde, ela trabalhava em todos os setores, né, possíveis e imagináveis que tivesse relacionado com a saúde pública do município. Por um tempo, quando o programa de DST e de HIV e de hepatites, que é o que a gente faz, não tinha um enfermeiro fixo, isso muitos anos atrás, né? Era ela e a Ana Bopp. Então um dia ficava a Tânia, outro dia ficava a Ana, às vezes ficava 2, 3 dias a Ana em seguida, depois ficava 2, 3 dias a Tânia, até que definitivamente a gente contratou uma enfermeira, né? E a gente realmente não tinha só admiração pelo trabalho dela, mas pela amizade que ela tinha com todo mundo, né, Daércio? É da rádio, é da televisão, eram os pacientes, eram os funcionários, enfim. Todas as pessoas. Um ser humano admirável, essa é a definição. Eu até escrevi aqui numa postagem de homenagem que fiz, dizendo assim: anjos do bem como a Taninha Bambose não poderiam partir. São imprescindíveis demais para deixar um povo inteiro órfão. Não podia, né? Eu falei aqui na abertura do programa, né, mais ou menos isso, doutor Torco, que acredito no Criador e em toda a criação e na perfeição, mas tem umas coisas com as quais eu não concordo, né? Como é que pode levar da gente um anjo desse? É um modo irônico de dizer, evidentemente, né? Mas como é que ele leva da gente uma pessoa, um ser humano assim, em tão pouco tempo e tão precocemente, né? São coisas que a gente não tem resposta, não consegue entender. Não consegue entender. E aí dizia aqui também, e às vezes na hora porque na hora que a gente sabe assim de uma notícia dessa, vem vem uma série de perguntas, entre elas muitos devem ter perguntado: pô, mas fica tanta gente má sobre essa terra e vão pessoas desse tipo, né? E eu estou dizendo aquilo, que os maus também morrem, mas é que a gente nem percebe, né? Nem percebe. Talvez as pessoas boas, a única, não que seja uma explicação, né? Porque realmente não tem explicação, mas uma das coisas que a gente deve pelo menos meditar é que se as pessoas boas vão, as pessoas que não estão com um bom comportamento têm que também imaginar que eles também vão, né? Tem uma passagem do Evangelho, por exemplo, que diz assim: se o que estão fazendo com o galho verde, imagina o que não vão fazer com o galho seco. Ou seja, essa palavra é de Jesus, quando ele se referia a tudo que ele iria passar, né? O galho verde era ele, né? O galho que tinha a seiva, quer dizer, o que fizeram com ele, o que não vão fazer com o galho seco, né? O galho seco são justamente as pessoas que não estão com um comportamento bom. Então, se essas pessoas que não têm um bom comportamento devem parar um pouco para pensar que se Deus colhe, né, pessoas maravilhosas, eles também poderão um dia serem colhidos, né? Então eles devem, vamos dizer assim, mudar de vida, se converter, né? Esse exemplo, no mínimo, é o que a Tânia também deixa. É o legado. Além de toda a competência, tudo que já foi falado, ela também deixa para essas pessoas esse legado. Vamos dizer assim, esse alerta, né? Então, olha, é bom que as pessoas que não estão com um bom comportamento, que mudem de vida, né? Nesses tempos, né, doutor, que a humanidade às vezes se encontra meio perdida, né, na soberba, no individualismo, na avareza, no predomínio exagerado do mais forte sobre o mais fraco, seja em que campo for, enfim, né, com alguns valores aí todos ao avesso. Nesses tempos assim, essas perdas, como o da Taninha, deixa o legado de que foi pela humildade que ela se tornou querida.
E não pelo poder do financeiro, poder enfim, de qualquer outro poder político, poder de qualquer tipo, né? E, aliás, é a marca, né, doutor, dos grandes homens e mulheres da humanidade. Na história da humanidade, todos os grandes nomes têm a característica da humildade, que era o que ela também tinha, né? E ela tinha muitas qualidades, né? Eram muitas qualidades, a gente poderia perder a manhã inteira falando isso aí. Muito completa. Doutor Torque, desculpe. Fica a nossa homenagem, não só a ela, né, mas a todo mundo, né, porque lembrar dela sempre nos traz conforto e nos traz, vamos dizer assim, uma motivação para a gente ser melhor do que a gente é. Certamente. Muito obrigado pela sua gentileza, de sempre, por sinal, e muito obrigado pelas palavras e pela homenagem que o senhor ajudou a gente a fazer aqui, e que são de alguém que tem propriedade para fazer isso, né? Propriedade no sentido que tem conhecimento, que tem convivência, que tem uma história para contar da nossa homenageada. Um bom dia ao senhor e um grande abraço, doutor Torque. Bom dia, Décio. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. São 8h27, estamos fazendo aqui homenagens póstumas a Taninha da Saúde, como era conhecida, Tânia Mara Mancini Bambosi, falecida ontem aos 56 anos, e que logo mais cujo corpo será velado logo mais, para depois ser encaminhado para o cerimonial reservado, restrito, evidentemente, ainda no final dessa manhã, né? De cremação.